Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso querido podcast Ampsi Podcast. E hoje com a ilustre presença de um querido amigo meu e colega psiquiatra, Matheus Sheibubi. Seja muito bem-vindo. Obrigado, meu amigo. Prazer inenarrável estar aqui. Sou seu fã, curto suas postagens, seu conteúdo. E é bastante prazeroso estar aqui para a gente conversar um pouquinho. Opa, prazer é meu. Hoje quem vai falar, quem vai dar show é você. Vamos lá. A gente vai falar sobre dependências químicas e mudança de estilo de vida, né? Então, uma área que eu também gosto, mas sobretudo com enfoque na dependência química, que é uma questão super delicada e de difícil manejo, né? Então, conta pra mim um pouquinho, Matheus, com a sua experiência, como é que você pensa o cuidado desses pacientes que sofram de dependência química? Olha, você bateu num ponto que é importantíssimo, porque é uma patologia de difícil controle, né? Temos muitas comorbidades associadas, então é muito comum um paciente que é dependente químico, para não dizer que é via de regra, ele ter patologias psiquiátricas associadas, como um transtorno de ansiedade, depressão, um transtorno de personalidade, uma dificuldade para controlar os impulsos. E muitas vezes não dispomos de medicações específicas para o tratamento, até porque os estudos muitas vezes têm falhas por conta de serem pacientes com baixa aderência, então o paciente muitas vezes não consegue aderir e muitos estudos são descontinuados, então temos poucas opções terapêuticas. E a mudança de estilo de vida ela vem como uma estratégia para você fazer com que o paciente ele tenha uma maior aderência. São pacientes que têm pouca aderência ao tratamento, e aí sim seria tratado de uma forma adequada. Interessante. Aderência, né? Essa palavra ficou muito marcada na sua fala. O que você acha que pode ser usado como estratégia, então, para permitir que o paciente, primeiro, entenda que aquele tratamento vai fazer bem a ele? Muitas vezes o paciente vem encaminhado pelos familiares, pelos cônjuges, né, ou filhos, e às vezes não quer tratar, né? Como abordar isso? Como cuidar desse paciente e mostrar que o tratamento pode ser muito benéfico para ele, não só do ponto de vista cognitivo, racionalmente ele entenda, mas afetivamente ele se conecte com o tratamento? É exatamente isso que você falou. Eles são pacientes que têm uma dificuldade de aceitar. Muitas vezes ele não tem uma crítica adequada da situação. Então, para ele começar, ele entrar no tratamento, ele precisa perceber os ganhos que ele tem quando ele fica abstinente e os prejuízos que ele tem quando está no uso. Então, a primeira estratégia que a gente utiliza é a entrevista motivacional. Então, quando você aborda com ele e fala, olha, vamos ver como é que você está, vamos fazer o seguinte, eu sei que você está resistente, mas vamos fazer uma tentativa de você ficar abstinente e ver como é que você vai se comportar. Quando você motiva o paciente, ele começa a perceber, né, os ganhos e as perdas, ele coloca na balança, e aí sim eu posso falar que ele está começando a ficar um pouco mais atento a isso, ele começa a ter um melhor discernimento, e a partir daí ele passa a ficar motivado. Então, primeiro de tudo, é você motivar o paciente. Claro que não é só a base da conversa, então a gente dispõe de outras estratégias, então a psicoterapia é mais que fundamental para poder acelerar esse processo. Algumas pessoas gostam bastante também de grupos de autoajuda, como Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, e é legal para ele se identificar, ele vai ver outras pessoas parecidas com ele, que estão na mesma situação, então ele identifica e fala, poxa, o problema não é só comigo, então tem coisas que dá para mudar por aqui. E o principal que eu gosto bastante é a introdução em exercícios físicos. A gente vai falar isso mais adiante, eu acho que é um gap, é uma coisa que é mais que mandatório hoje em dia no tratamento da dependência química. Legal. A entrevista motivacional é um campo super vasto, né? E que é fascinante, eu gosto muito. E ela tem uma desses fundamentos de atitudes, né, na conversa, que é o famoso rolling with the resistance, né? O português seria contornando as resistências que os pacientes vão ter. E isso, para dependência química, eu acho que é o padrão, né? O paciente, ele não vem, muitas vezes, ele vem, às vezes, racionalmente, ele vem decidido a parar, seja tabagismo, álcool ou drogas outras, né, ilícitas, mas ele afetivamente ele não engaja. Então, essa resistência, ela pode estar mais marcada ou ela pode estar escondida, né? Como é que a gente pode trabalhar isso para
tentar trazer um pouco essa ambivalência mais para o campo do palpável, do conversável, e a partir disso, como você mesmo falou, motivar esse paciente para a mudança. Pô, Perguntas difíceis, hein? Eu sei que... pergunta, não, dificílima, mas eu acho que é muito legal. Esse que é o intuito. Muitas vezes quando você... O que você falou é verdade, o paciente, grande parte, ou não está motivado, ou quando procura, ele tem uma certa ambivalência, né? Ele tem um desejo de tratar, mas não é aquela coisa concreta. E quando ele chega e você até faz essa parte de motivação, você mostra para ele, não é um processo imediato. Então, são processos um pouco mais lentos. Um dos artifícios que eu gosto bastante é o diário de emoções. Então, muitas vezes, quando você está conversando com o paciente e ele começa a perceber algumas situações, fala, poxa, eu briguei com minha esposa, eu fui mal no trabalho, eu acabei tendo uma desavença com meus amigos, ele percebe que ele acaba tendo uma recaída, uma vontade de utilizar. Então, quando você fala com ele, vamos registrar isso num diário, o que você acha de a gente escrever? O momento que você ficou triste, o que passou na sua cabeça, qual foi a reação que você teve naquele momento, e cada vez que ele vai registrando, aquilo é uma parte concreta. Então, você está escrevendo, muitas vezes, ele vai ler aquilo outra vez. Passou uma semana e fala, poxa, mas fiquei tranquilo, eu escrevi, não tinha nada. Mas no dia que acontece alguma coisa que vai determinar aquele comportamento de evocação da memória, quando ele fez o uso e a vontade de utilizar, ele vai registrar aquilo lá e vai falar, poxa, ó, nesse dia eu percebi que eu estava mais estressado, eu passei por tal situação que foi determinante para eu sentir essa vontade de usar, e a partir daí ele começa a fazer essa mudança. Então ele fala, olha, nos outros dias eu não fiquei com vontade. Nesse dia eu fiz esporte, nesse outro dia eu estava trabalhando muito bem, nesse outro dia que eu acabei ficando brincando com meu filho. Então ele consegue encontrar fatores de proteção que vão protegê-lo contra a vontade de utilizar e fatores de risco que levam ele ao uso. Então, quando ele começa a botar aquilo na prática, ele começa a perceber essa mudança. Ele fala, olha, eu vou começar a usar esses fatores de proteção para ficar protegido cada vez mais, até porque ele vai matar um leão por dia. Cada dia é um desafio novo, ele vai ter uma vontade mediante N fatores que vão acontecer, e ele consegue meio que driblar essa vontade de utilizar mediante as suas frustrações. Olha que interessante, você está falando aí da importância justamente de mapear esses sentimentos, exato, essas emoções, para que a gente possa aprender a, primeiro, ter mais consciência delas, porque eu acho que o nosso trabalho, de uma forma geral, né, Matheus, é justamente de criar consciência conforme vai sendo conduzido o processo, da importância de olhar para a saúde mental, de olhar para as questões emocionais, e aí, a partir daí, tendo essa consciência, registrando, é comum, ou esperado, ou, né, a gente pode partir por esse caminho, que o paciente ele adquira maior capacidade de racionalizar o comportamento e não deixar só as emoções aflorarem, né? Porque provavelmente o que... Você pode me explicar melhor, até quero entender isso melhor. O que faz a pessoa às vezes recair é uma dificuldade de controlar as emoções, agir de maneira irracional, vamos dizer assim, e impulsiva muitas vezes, indo como desfecho final aí o comportamento abusivo. Exatamente. Cada comportamento tem um pensamento associado. Isso vai trazer emoções associadas a esse pensamento. Então, quando ele, por exemplo, ele briga com alguém, ele fala, poxa, eu não tenho amigos, ninguém gosta de mim. Ele traz essas crenças, esses pensamentos, que muitas vezes têm um conteúdo negativo e são acompanhados de emoções também negativas. Então, ele vai ficar triste, ele pode ficar ansioso. E a partir daí a cabeça vai buscar algum subterfúgio para fugir desses sentimentos. E o subterfúgio que vem na cabeça da pessoa é usar droga. Porque quer queira ou quer não, o prazer da droga propiciado por ela é bom, senão ninguém ficava dependente, convenhamos, né? O paciente ele não vai ficar dependente de alguma coisa que faz mal para ele. Então ele sente um prazer que é curto, efêmero, e que é muito potencialmente alto, né? bastante exacerbado. E na hora da frustração ele vai querer buscar uma resposta rápida. E aí quando ele consegue mapear, geralmente, esse pensamento, o sentimento e o fator de risco que está levando a isso, ele consegue se proteger mais para frente. E você tocou num ponto muito interessante que você falou, né? Ó, o paciente vai buscar o recurso, o subterfúgio, você usou essa palavra, subterfúgio, que ele conhece. Pro dependente químico, puxa, eu não sei, nunca usei cocaína, mas se a pessoa usou, ela sabe que
teve um certo prazer, aí, Sim. tanto é que é uma substância altamente viciante, né? Exatamente. Então, essa busca pelo prazer rápido ou pela solução rápida do desconforto acaba sendo uma via natural e que a gente, obviamente, vai precisar Sim. trabalhar. E aí, nesse ponto, eu acho que é legal a gente trazer o conceito da medicina do estilo de vida, né? Porque se a gente for pensar que é uma ampliação de repertórios, talvez o subterfúgio não seja exclusivamente voltar a usar, né, a substância, mas poder encontrar outras formas de prazer que sejam saudáveis, né? Como é que é essa proposição para o paciente? Como é que você traz esse conceito lá na prática lá do consultório? Eu costumo falar na entrevista, na conversa, eu falo, olha, você nunca vai achar, talvez você não encontre um prazer tão intenso, tão bom quanto esse para você. Foi um prazer que você acabou encontrando como uma saída frente ao mal-estar que você estava. Né? Na hora foi uma coisa que teoricamente te acolheu e que, logicamente, que é nocivo. Né? Vai fazer mal para ele. Talvez você não encontre esse mesmo prazer, mas você pode tem que lidar com a frustração, então, de que talvez não vai ser aquela mesma intensidade. Exato, e até porque ele vai passar por N frustrações ao longo da vida dele. Né? Então ele vai ter que encontrar algumas formas de achar outros repertórios de interesses que vão substituir aquele prazer. Aí quando eu encontro alguma forma, né, muitas vezes exercício físico, tem pacientes que gostam, muitas vezes acabam trocando, né? Tem gente que acaba descontando na comida, muitas vezes. Quando o paciente está abstinente no comecinho, ele acaba descontando muito em doce, geralmente. Fala, poxa, eu parei de usar, mas estou comendo pra caramba. Eu falei, claro, é um prazer imediato. Você está trocando aquele prazer que a droga causava pelo prazer da alimentação. Né? Vamos encontrar alguma outra coisa? E aí, a grade de atividades, você fazer o diário, você consegue identificar. Porque ele fala, olha, nesse dia que passou a vontade, eu estava muito mal, irritado, eu percebi que quando eu fiquei brincando com meu filho, passou a vontade na hora. E me senti bem depois. Então você fala, olha, você identificou um fator de proteção, que legal. Vamos fazer o seguinte, então, o que você acha da gente montar uma grade, ver como é que está o seu dia? Ele fala, olha, eu acordo às 8 da manhã, e aí eu fico em casa, estou desempregado, eu fico em casa até meio-dia, não faço nada, e aí eu me sinto mal, começo a me sentir culpado, eu penso que eu não sou bom o suficiente, e aí vem a vontade. Eu falo, o que você acha então, de você colocar, então, nesse horário, um momento para você brincar com o teu filho? Você vai estar substituindo por algo que te dá prazer e, ao mesmo tempo, vai até diminuir um pouquinho esse pensamento de você achar que você não é bom o suficiente, que não está sendo útil. Então, ele vai, à medida que ele vai passando, ele vai incluindo novas atividades, ele vai aumentando o repertório de interesse dele, exercício físico, passar um tempo com a família, encontrar os amigos, né? E, ao mesmo tempo, também eliminar os fatores de risco. Então, ele sabe que, por exemplo, aquele local que ele vai sempre, tem aqueles amigos barra pesada, que ele acabava fazendo uso, e fala, não, ali eu também não posso mais. Eu vou ter que trocar isso aqui por outras atividades que sejam saudáveis. E aí, à medida que ele vai preenchendo, ele vai reduzindo a frequência de pensamentos ruins que surgem, esses pensamentos negativos, e, consequentemente, ele vai minando essa sensação, essa vontade, esse craving, né, fissura para poder usar droga. Legal. Essa ideia da ampliação de repertório é muito interessante, né? Eu, com meus pacientes, quando estou falando não necessariamente com dependência química, mas acho que vale bem para esse cenário, quando eu venho com os pacientes partindo de uma premissa da psicologia positiva, que em parte também é um dos fundamentos psicológicos utilizados na medicina do estilo de vida, eu sempre uso a analogia de um palco de um teatro. Né? Então, diante de um palco de teatro, você tem um holofote que ilumina o artista. Né? E aí a gente, naturalmente, foca a nossa atenção aonde o holofote está apontando. Né? Se para uma pessoa, e aí eu uso a analogia, né? Se para uma pessoa o consumo da droga é como aquele holofote muito pontual, muito forte, e que ofusca todo o resto da vida, e a pessoa só seguir aquilo lá, ela vai, primeiro, né, sempre usar essa coisa que é prejudicial, e a gente está evoluindo, né, durante o processo de tratamento, mostrando o quanto é prejudicial. Mas mais interessante do que isso é mostrar que existe todo um contorno do palco que não está sendo iluminado. A vida é muito maior do que aquele foco, né, do holofote intenso, que às vezes a droga pode realmente gerar para a pessoa e que é prejudicial. Mas mais importante, mais impactante do que isso há uma perda de oportunidades, né, ao consumir exclusivamente a droga, de uso de outros recursos que estão disponíveis e de novos interesses que, sim, talvez a intensidade seja diferente, mas também o prazer
vai ser mais sustentado, né? Exatamente. Porque uma coisa é você consumir uma droga, no dia seguinte você já tem aquela bad, né, da abstinência. Outra coisa é, eu sempre falo, né, pra todo mundo, meu dia de maior felicidade da vida foi quando eu passei no vestibular. Eu fiquei sabendo às 6 da manhã, abri a janela, gritei, devo ter acordado metade do quarteirão e não quero nem saber. Estou muito feliz porque realmente foi uma conquista, um prazer, uma energia ali, uma vitalidade. Ali eu estava realmente na minha potência máxima. E não foi uma coisa que eu consumi naquele momento, foi uma coisa que foi um processo doloroso, penoso de estudo. Para você conquistar aquilo lá, você teve horas e horas que você gastou, não é verdade? Exato. Então, acho que é isso, é trazer um pouco para os pacientes essa perspectiva de um pouco mais de médio e longo prazo, né? Exatamente isso que você falou, e até achei interessante uma coisa que você bateu um ponto. O dependente, de fato, ele tem uma redução do repertório de interesses. É até um dos critérios. A gente fala que o paciente, a dependência, ela cursa com isso. Ele tem uma atividade restrita, ele acaba gastando mais tempo necessário para usar a droga, para obter a droga, até para se recuperar depois. Então, pensar a longo prazo, né, lógico que não é aquele prazer imediato, como você disse. A pessoa vai buscar muitas vezes, inclusive o paciente que é dependente químico, ele quer buscar uma saída imediata, ele quer buscar uma solução mágica para resolver os problemas na hora. Grande parte deles, por isso que são bem impulsivos, eles querem uma resposta imediata. E que não vai acontecer. Então, quando você preenche a sua atividade, você coloca mais tarefas, mais recursos, você, de certa forma, você consegue pavimentar um caminho de buscar uma vida tranquila na frente. Aí, ele perceber isso que é o trabalho todo. Então, é um trabalho de formiguinha, você vai construindo aos poucos. Por isso que eu gosto muito do diário. Eu acho que o diário, cada vez que ele recai, ou quando ele tem uma vontade de usar, ele passa uma frustração, fala, olha, isso aqui é um aprendizado. Você vai ver isso aqui para não errar de novo depois. Não fica preocupado, não fica triste, faz parte da evolução sua mesmo. E só aprende errando. Você vai mudar depois esse comportamento quando você identifica onde foi o erro. Agora, Matheus, esse trabalho, né, ele é muito importante de ser feito e dificilmente nós, psiquiatras, vamos conseguir fazer exclusivamente no tratamento conosco, nas nossas consultas, que às vezes são mais espaçadas e o paciente com dependência química, ele precisa ter aquela coisa do mais um dia, né, não é à toa. Ele ainda se baseia muitas vezes na lógica de curto prazo, então para ele também o segmento precisa ser um pouco mais de curto prazo, né, com frequências maiores. Sim. Como é que é esse diálogo com os psicólogos que eventualmente fazem um acompanhamento conjuntamente? Isso aí é o grande desafio que a gente tem, porque infelizmente a gente fica muito limitado, porque não há tantas medicações específicas. Acho que desde que eu terminei residência, há 10 anos, eu vejo que as medicações novas não surgiram, são sempre as mesmas medicações de sempre, né? Não tem tantos estudos assim. E, infelizmente, a gente acaba ficando bem dependente de outras abordagens. Então, o acompanhamento multidisciplinar é mais que necessário, é fundamental, eu diria. Então, muitas vezes, a conversa, eu vejo sempre o paciente, uma frequência bem curta, eu tento minimizar o máximo o dano que ele vai ter. Então, eu falo, olha, volta comigo daqui uma semana, porque se deixar o paciente para um mês, já era. Né? A chance dele recair e dele se perder nesse meio tempo é grande. Então, são pacientes que você tem que ver mais vezes, tem que ter uma participação familiar, conversar com o familiar, buscar mais informações e, principalmente, com o terapeuta. Então, essa aliança da psiquiatria com a psicoterapia é fundamental nisso, porque muitas vezes eu vejo um paciente como se fosse uma fotografia. Estou vendo ele aqui agora, eu vejo como é que ele está, o estado que ele está, como é que ele passou, mas o acompanhamento multidisciplinar e prolongado, de certa forma seriado, eu estou vendo filme, porque eu vejo em determinados momentos, em cenas diferentes, em abordagens diferentes, eu consigo fazer uma análise funcional correta daquele paciente. Então, é mais que mandatório. Então, eu sempre converso bastante. Os terapeutas que estão comigo, eu sou até chato, porque eu sempre falo, e aí, como é que tá? Tudo bem? Tem alguma novidade? Vamos conversar, botar alguém para falar com a família também, para tratar a família, que a família adoece. Então, sempre fechar, não deixar nenhum pontinho solto, porque isso aí tem que ser bem minucioso, tem que ser bem cuidado. Que bacana. Bom, mais uma vez, essa importância multiprofissional, que Exato. É um dos objetivos da AMPSE, né? Então, ó,
poder deixar um recado para quem está escutando, inclusive, que ouviu aí a tua predileção e o seu entendimento do fundamental que é a participação dos psicólogos nesse processo, para deixar uma mensagem final para eles, né, para poderem pensar aí daqui em diante como conduzir casos que possam envolver quadros com dependência química. Vamos lá. Pessoal, olha, mais que necessário tudo é o trabalho em conjunto, né? Eu consigo, muitas vezes, na medicação, aliviar aquele sofrimento na hora, eu consigo tratar alguma coisinha associada, um quadro depressivo, uma ansiedade, mas, principalmente, se eu não mudar o comportamento, não entender o funcionamento daquele paciente, fazer com que ele mude, eu não consigo tratá-lo. Então, o trabalho em equipe é fundamental. Então, a ajuda dos psicólogos é determinante para a condução desses casos. Que legal. Matheus, super obrigado pela sua vinda aqui. Valeu, eu que agradeço. E você que está escutando a gente, então, continua seguindo a gente, escutando nossos podcasts, assistindo os nossos conteúdos e compartilhar também para seus amigos e amigas, para que mais gente conheça essa iniciativa aqui da AMPS. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Uhul!